Olá, boa noite, graça e paz, bem-vindo a este momento de culto, nesta hora da noite, nesse domingo de Páscoa. Nós queremos, nesta noite de domingo, encerrando esse dia de celebrações da Páscoa, queremos chamar você para estarmos juntos mais uma vez, cultuando a Deus, celebrando ao Senhor em família. A igreja orgânica está reunida neste momento. Eu me vejo diante de uma multidão e cada dia que passa cresce o número de acessos naquilo que nós estamos produzindo enquanto culto. Toda glória, todo louvor seja ao nome do Senhor Jesus. Mas neste momento nós vamos então abrir esse culto da noite nas nossas casas e eu quero chamar você para orar a Deus. E logo a seguir nós teremos um período de cânticos de louvor e adoração a Deus. E nós vamos então pedir a direção dele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora pedir ao Senhor que receba esse culto de louvor e adoração. O seu povo está reunido em casa, mas a tua igreja está neste momento reunida e unida para prestar culto ao Senhor. Receba a nossa adoração, nosso louvor, porque para o Senhor que nós aqui estamos e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos neste momento ouvir um cântico maravilhoso para adorar o nosso Deus. Cante com alegria, cante junto, vamos louvar a Deus. Boa noite, meus irmãos. É um privilégio, uma honra nós podermos estarmos aqui reunidos enquanto igreja para louvar e cultuar o nome do Senhor Jesus, do nosso Deus. Como eu sempre digo, a plateia é Ele. Então, seja aí na sua casa, seja aqui na gravação que nós estamos fazendo no templo, mas o objetivo sempre é louvar ao nosso Senhor Jesus. E como nós fizemos hoje pela manhã, nós lembramos, é tempo de festa, é de celebração, é Páscoa, é morte e ressurreição. A cruz, antes de ser uma vergonha, na verdade, ele é o símbolo da vitória. É o símbolo da vitória que Deus nos deu através de Jesus. Então nós vamos cantar esse momento, um momento de introdução, de contrição, celebrar essa vitória da cruz. Ela o dia
meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa Glória a Deus. A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus significa um recomeço, significa uma nova criação. Significa, como diz lá nas Escrituras, que Deus colocou tudo sob o domínio de Jesus. E é por isso que nós vamos cantar isso, celebrar esse novo recomeço, celebrar essa vitória. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor,
levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Só tu és, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Igreja do Senhor que está espalhada em toda a terra, adoramos o Senhor, a beleza da tua santidade. Obrigado, Jesus, te louvamos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. É um privilégio estar na presença do Senhor, adorando o teu nome. Aleluia, aleluia. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar,
Salvador. Na cruz mostrou amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Quebrantado no seu amor. Já louvamos a Deus, cantamos a Ele, e neste momento eu quero chamar você para pensarmos na segunda vez desse dia, refletirmos um pouco sobre ainda o tema Páscoa, e eu quero intitular esse sermão desta noite como De Volta à Vida. A sua Bíblia certamente está nas suas mãos, e eu te convido para irmos juntos, capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas,
versículos de 1 a 12, diz o texto: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas e a respeito, de repente pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvavam com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos que está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana Maria, mãe de Tiago, e a Joana Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam e que diziam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. De volta à vida. A pregação cristã nos anos iniciais da história da igreja teve como doutrina principal a ressurreição de Cristo. Ou a ressurreição passa a ser uma das colunas basilares do evangelho da expansão da igreja. Em tudo que se falava em torno de cristianismo, ressurreição era a palavra de ordem, e isso provocou entre os judeus um tumulto muito grande, porque isso depunha contra as vontades deles, contra os desígnios deles. Para os judeus que julgaram Jesus, eles jamais desejavam, eles jamais queriam acreditar que a ressurreição de Jesus era um fato, era uma realidade. Eles eram confrontados a todo momento por isso, e a ressurreição passa a ser um dos pilares da modalidade de pregação do evangelho daqueles dias. Paulo chega a declarar que sem a ressurreição, a fé cristã deixa de ser ou deixa de ter qualquer sentido. Ele vai escrever isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, e nessa passagem o apóstolo faz uma vigorosa apologia à ressurreição, como um fenômeno, não apenas para um fenômeno que acabara de ocorrer, mas um fenômeno que ia ficar, algo que veio para modificar tudo aquilo que já existia em termos de religiosidade entre os judeus. E esse era o maior testemunho do cristianismo, porque todos os profetas que passaram antes de Jesus estavam lá nos seus sepulcros. Há casos específicos que Deus transladou, ou aqueles que Deus ocultou o seu sepulcro, como no caso de Moisés, mas ele está lá, aguardando o dia do juízo. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. E olha, para provar essa tese da ressurreição, Paulo destaca o fato de maior peso e de maior relevância do propósito, do seu propósito, a relevância desse propósito, que a ressurreição de Jesus é um fato inegável. A ciência já provou isso. Todas as formas de se crer, toda maneira de chegar a conclusões chegaram a esse fato, que torna-se algo incontestável. Pois bem, Lucas e os demais evangelistas, eles não deixam de abordar esse tema e colocam isso como algo primordial, sobretudo Marcos, e acrescenta as suas próprias observações, e eu quero te chamar para pensar aqui em algumas delas. Primeiro, a expressão no terceiro dia. Esse é um ponto crucial que os 4 evangelhos concordam, e que se refere ao dia e à hora em que as mulheres foram ao sepulcro.
um domingo de madrugada, bem cedinho, domingo ainda amanhecendo. Isso tratava, portanto, do terceiro dia. Um fato que aponta para a realidade, a contar a partir da sexta-feira em que Jesus é colocado na cruz. O decurso desse prazo está narrado lá no livro de Oséias, no capítulo 6, do versículo 2, repetido por Jesus várias vezes aos discípulos. E a finalidade de estar visitando o túmulo no domingo de manhã, certamente isso foi feito com conhecimento, porque o livro do profeta Oséias já apontavam para isso, né? Lucas e Marcos também concordam quanto ao número de mulheres que lá foram. Você vai ver a narrativa semelhante, porque são evangelhos sinópticos, né? Tem a mesma narrativa: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana. Essa última é chamada por Marcos de Salomé. Ela tinha esse codinome, digamos assim. Mas quando apela para o testemunho das Escrituras quanto ao dia da ressurreição, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, ele refere-se ao livro de Oséias 6:2, e também uma outra passagem que pode servir de base para a argumentação paulina é no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Embora aqui haja a menção de 3 dias e 3 noites, o que não foi o caso da morte de Jesus. Ele morreu na sexta-feira à tarde, agora hora nona, né, por volta de 15 horas para nós, né, e ele vai ser localizado, vai ser noticiada a sua ressurreição no domingo pela manhã. Então, se contarmos as horas, não vai dar 3 dias, mas nós vamos pensar no dia nominal em que ele morre, ao dia em que ele ressuscita. Então aí nós vamos entender o porquê da expressão de 3 dias. No primeiro sermão do Novo Testamento, digamos o sermão da igreja, que ocorre no Pentecostes, Pedro cita o Salmo 16, versículo 10, para falar da promessa da ressurreição. Não menciona o dia em que o fato glorioso ocorre, o que não invalida a voz corrente da igreja apostólica que tinha ocorrido no primeiro dia da semana. Isso é fato inegável, mas tudo aponta para esse dia. Pronto. O segundo ponto importante que nós vamos encontrar na narrativa da ressurreição pelos evangelhos é as mulheres em delírio naquele domingo de manhã. Do ponto de vista dos apóstolos, o relato dessas 3 mulheres não passava de delírio, compreensível nas circunstâncias de pessoas emocionalmente perturbadas. Olha onde nós chegamos: que elas dissessem que a pedra fora removida e que o corpo de Jesus desaparecera. A primeira impressão, a primeira expressão, quando elas dão a notícia, elas falam dessa forma, né? E as próprias autoridades judaicas e romanas também tinham interesse de dar um sumiço ou de dar uma outra história, uma outra versão para a ressurreição de Jesus Cristo, eliminando de vez os vestígios materiais da existência de uma possível ressurreição, de fato, como ocorreu. Mas havia uma vontade popular, sobretudo das autoridades gregas, das autoridades judaicas e romanas, de distorcer a ressurreição de fato de Jesus da forma como aconteceu. Bom, as mulheres não ficaram no fato puro e simples da tumba vazia. O que elas fazem logo a seguir é ir muito mais longe. Elas vão avisar as autoridades do que viram, elas vão avisar os apóstolos do que viram, e não dava para elas conterem aquilo somente com elas, porque elas também tinham a esperança, elas sabiam do que podia acontecer, do que poderia acontecer, porque conheciam os apóstolos, andavam com Jesus. Essas mulheres eram companhia, eram, vamos dizer, discípulas também, que caminhavam com Jesus o tempo todo. Elas tinham a verdadeira informação do que ia ocorrer no terceiro dia. Então elas voltam atônitas e vão dizer para as pessoas em que elas encontravam, talvez pelas estradas, pela cidade,
e vão dizer: olha, o corpo dele não está mais lá. E em última análise, era bom demais para ser verdade o fato de que elas não encontraram o corpo de Jesus lá mais. A alegria toma conta daquelas mulheres, e o sonho de saber da realidade de que elas criam um Cristo ressurreto acabaram de se concretizar. A euforia que toma conta dos corações daqueles que tomam conhecimento dessa notícia era fantástica, era muito grande. A Páscoa então traz alegria, traz a esperança renovada, e nessa trilha do retorno delas à Galileia, carregam talvez um peso também nos seus ombros, de não ter notícias dali para frente, alguma frustração poderia estar acontecendo, porque elas sabiam que ele não estava lá, mas elas não o viram. Apenas essa notícia: olha, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Mas fatos tremendos começam a acontecer dali para frente, fatos espetaculares, especiais, começam a acontecer dali para frente com as aparições de Jesus. Ele vai aparecer aos discípulos no caminho de Emaús, ele vai aparecer aos discípulos que estavam morrendo de medo dentro de uma casa em oração em Jerusalém, que ele se coloca no meio deles do nada. Já não precisava mais de portas abrir para ele passar, já não precisava mais dele pedir licença, ele apenas chega e se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Estava ali então o retorno da alegria. Eu quero te chamar a atenção, em último lugar, por um líder perplexo. Esse moço chamado Pedro, ele estava com Jesus em todo o tempo. Eu admiro a coragem de Pedro. Teve os seus momentos de ímpeto, em que ele fez coisa que não devia, mas ele declara um amor por Jesus de uma forma incondicional. No momento em que ele nega Jesus lá no palácio de Caifás, no pátio do palácio, Jesus estava lá dentro sendo julgado, ele estava lá acompanhando, mesmo que de longe. Comete os seus erros, mas quando ele tem a notícia de que Jesus havia ressuscitado, ele pensa talvez como Tomé, não que duvidasse da ressurreição, mas olha, o texto que nós acabamos de ler nos dá conta de que ele foi correndo, ele deslocou imediatamente para o túmulo, para constatar, ver com seus próprios olhos, ele constatar que lá de fato não havia mais um corpo, de que Jesus não estava mais naquele lugar. Além da tumba vazia, Pedro vê também os panos de linho que haviam sido usados para envolver o corpo. O relato do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10, afirma que Pedro viu também o lenço que estivera sobre a cabeça do mestre. Olha aí, interessante, em um lugar à parte. Talvez não estivesse no mesmo lugar dos lençóis. Se você ler o texto, aí você vai ver que ele encontra esse lenço fora do ambiente onde estavam as outras coisas. Nesse relato, João é mostrado como companheiro de Pedro na visita ao túmulo. O quarto evangelho é também um livro no qual Jesus aparece comissionando a Pedro para o exercício do pastoreio sobre o pequeno rebanho formado pelos que haviam superado o trauma da morte do Senhor, alcançado a bênção de testemunhar a ressurreição e recebido o privilégio de proclamar o Evangelho até os confins da terra. Em pouco tempo, a incredulidade inicial dos discípulos transformou-se em uma certeza inabalável de que Jesus estava de volta à vida. As diversas aparições narradas pelos evangelhos não deixam margem de qualquer dúvida a respeito desse fato. No referido sermão do Pentecostes, Pedro diz de modo expresso que Deus ressuscitara Jesus, o Nazareno. Atos 2, 22 a 24, você vai encontrar isso. Em torno desse fato grandioso que enche de esperança a todos os que creem no poder de Deus, Paulo vai elaborar uma argumentação pró-ressurreição em 1 Coríntios, no capítulo 15, afirmando de uma forma espetacular. Eu quero concluir com você nessa noite, pensando que para a igreja primitiva, a ressurreição de Jesus Cristo foi a prova suprema da manifestação do poder divino no mundo.
Juntamente com a afirmação de que Jesus era o Messias prometido pelos profetas, a ressurreição tornou-se o mote principal da pregação apostólica, a razão principal. Sem ela, a doutrina cristã fica reduzida a uma mera filosofia de vida, como tantas que existem nesse mundo. O Novo Testamento apresenta provas materiais e testemunhais da ressurreição de Jesus Cristo. Mais do que isso, no entanto, o mais importante são as provas espirituais, representadas pelo retorno à vida, como Deus de um sem número de pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados. A ressurreição para a vida, ou o retorno para a vida, Jesus vai dizer assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe, o apóstolo escreve dele: ele nos deu vida. Jesus dá vida e vida com abundância. Ele ressuscitou de entre os mortos para nos dar o direito também de morrermos, mas também termos a certeza de que ressuscitaremos para ouvir o chamado do Senhor, como uma igreja gloriosa, como uma igreja que vai para as bodas do Cordeiro, que vai estar junto com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria para compreender e absorver o verdadeiro sentido da Páscoa, e que nós possamos caminhar juntos até o dia de encontrarmos com Jesus como igreja gloriosa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero finalizar este culto de domingo à noite proferindo a bênção aramônica junto com você, como é de costume, todos os domingos no templo, todos os cultos no templo. Então, certamente você está em mais de uma pessoa. Quantos estiverem com você, se quiser dar as mãos, se quiser estender as mãos, neste momento você pode fazer, e vamos juntos dizer aquilo que Arão dizia para os seus soldados quando esses saíam para as batalhas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.